Olá, está no ar, na TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, onde iremos debater os 60 anos da Revolução Chinesa. Por isso, contamos com a presença do apresentador e comunicador Adir Seleski e também a honra de nós termos aqui o professor Fernando, doutor formado pela USP e também professor do campus da Unoeste de Francisco Beltrão, no curso de Geografia, e faz parte de um grupo de estudos asiáticos na Universidade de Santa Catarina. O tema de hoje, como já falei, é os 60 anos da Revolução Chinesa. Como que se deu essa história desses 60 anos de Revolução Chinesa, professor? Boa noite. Boa noite, Madruga. Boa noite, Adir. Boa noite ao público. A história da China, para a gente poder compreender o que foi a Revolução Chinesa, a gente tem que lembrar alguns fatos que são importantes, né? O primeiro da China ser uma sociedade milenar, uma sociedade em que teve uma civilização milenar. Há 5.000 anos antes de Cristo já existia uma civilização na China, algo que na Europa vai demorar mais tempo para acontecer. O motor de toda a revolução na China, e algo que que ocorreu também historicamente na China, vai ser o quê? Um poderio muito grande dos camponeses, né? Então os camponeses, eles tinham a ideia de um imperador, e um imperador que poderia ser destituído por força do povo. E ao se poder destituir o chefe por força do povo, se criava o quê? Um motor de várias revoluções que movimentou toda a história da China. Os marcos mais importantes, né, da história chinesa vão ser o quê? O fato de ter sido uma civilização durante até mais ou menos o século XIX, uma civilização muito forte e com pouco contato com a Europa. A gente vai ter lá no século XIV um contato via Marco Polo, que vai fazer as primeiras relações comerciais entre China e a Europa, mas depois mas mesmo nesse momento a China ainda fica com pouco contato comercial. Mais forte vai ser século XIX, onde de grande nação, de grande civilização, ela acaba ficando sob o jugo inglês e depois sob o jugo de outras potências europeias também, né? Século XX, quando termina o Império e inicia a República Chinesa em 1919, já sob ocupação dos japoneses, ocupação dos ingleses, ocupação dos alemães, anterior à Primeira Guerra Mundial, a China deixa de ser a grande nação para se tornar o que era conhecido na época como um quintal do imperialismo, né? E vai ser nessa luta popular, né, contra a invasão estrangeira, já iniciada desde o século XIX, essa luta popular que vai levar, após a Primeira Guerra Mundial, uma série de levantes contra os estrangeiros. Na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, uma associação do Partido Comunista com o Partido Nacionalista para a retirada dos japoneses da China, que então tinham invadido o território chinês. Após a Segunda Guerra Mundial, uma luta interna que acaba levando, em 1949, então, a tomada de poder pelos comunistas. 1º de outubro de 1949, ele completa 60 anos. Vai completar 60 anos. Mas a história começou antes, já se espelhando na União Soviética, em mais ou menos em 1917, a Revolução. Sim, a Revolução Chinesa, ela vai ter essa influência das ideias do socialismo, né? Que vamos dizer, a primeira vez que se toma o poder, um partido socialista toma o poder, vai ser em 1917 com a União Soviética. A importância que teve a União Soviética, né, ou pelo menos o pensamento marxista que deu base para a União Soviética, no Partido Comunista Chinês também vai ser uma das bases que favorece essa revolução que ocorre em 1949. Agora, professor Fernando, a China ela começou a aparecer para o mundo não faz muito tempo. E na hora que a China começa a aparecer para o mundo, ela aparece com uma força muito grande. Como é que se deu essa abertura? Como é que a China, assim, de repente, brotou, surgiu e abriu as suas portas para o mundo? Sim. A gente poderia separar, vamos dizer, a China em dois grandes períodos, né? Um período que iria de 1949 a 1976, que foi quando ela foi presidida pelo Mao Tse-tung, que, vamos dizer, pegou uma nação destruída, uma nação que foi saqueada dia a dia desde o século XIX até meados do século XX. Mao Tse-tung, quando ele toma o poder, ele vai partir
tentativas de reconstrução da China. A busca da independência. A busca da independência, em primeiro lugar, a frase que o Mao Tse-tung diz quando assume o poder é: está fundada a República Popular da China. A China não mais está à venda. Foi o grito da independência. Foi o grito da independência. Na década de 50 e 60, né? Sim. Ora, o que acontece nesse momento, então, é a tentativa de reconstrução da China. É a tentativa de reconstrução daquela economia que tinha sido destruída. Eram 800 milhões de pessoas, a maior parte camponeses, a maior parte passando fome. Ora, essa reconstrução, ela demora, se passa por experiências que não foram bem sucedidas, como o Grande Salto à Frente, como a Revolução Cultural, né? Partindo desse momento, a luta contra a União Soviética, a gente sempre fala, olha, o bloco socialista, União Soviética, China, mas em determinado momento a gente tem um rompimento da União Soviética e da China. Chegam a entrar em guerra entre eles. Ora, depois disso, 1978... toma o poder Chiang Kai-shek, que parte com uma nova estratégia de desenvolvimento. A China já reconstruída da sua destruição, mas uma nova estratégia de desenvolvimento, que se baseava no quê? Na chamada 4 modernizações. Então, modernizar ciência e tecnologia, modernizar a indústria, modernizar a agricultura, que seria a base para tudo mais, e principalmente modernizar a defesa. E também a descentralização do mercado, né? A descentralização do mercado, ela vai vir um pouquinho mais para frente, na década de 80. Qual a experiência que a China faz? Criar algumas zonas, que eram chamadas zonas especiais de exportação, zonas econômicas especiais, em que seriam bases de exportação de produtos chineses para o restante do globo. Então, indústrias entravam lá, produziam lá, com uma série de incentivos de impostos, exportariam para outras regiões. No início, 4 áreas vão ser colocadas como zonas econômicas especiais. Depois se espalha e todo o litoral chinês passa a ser com essas zonas econômicas especiais. Agora, professor Fernando, quando é que se deu esse desenvolvimento tecnológico na China? Foi nesse momento em que eles estavam fechados, até o ano de 1976, ou foi a partir de 76 que eles desenvolveram essa tecnologia toda que hoje impressiona o mundo? Olha, existe vamos dizer, a tecnologia chinesa também é milenar, né? A pólvora, invenção chinesa, a imprensa, invenção chinesa. Sistemas de aquadutos já existiam muito antes da Europa. Se a gente for falar, olha, esse crescimento recente, essa tecnologia recente, de onde vem? Sistema de parcerias com as empresas ocidentais e com empresas japonesas, né? Se tinha a técnica do quê? A empresa vem na China, se associa a uma empresa chinesa e transfere tecnologia. O chinês aprende e melhora, copia o modelo japonês. E como é que ele consegue produzir com um custo menor hoje para invadir o mundo? Qual é o segredo deles hoje para ter esse custo, essa competitividade com tanta tecnologia? Sim. 2 pontos centrais, né? Mão de obra barata, né? E aí vou explicar o porquê a mão de obra é tão barata na China, e alta tecnologia. Mais que isso, quando você produz em escala, você consegue preços menores. Se você está produzindo para o mundo inteiro, se você tem um planejamento econômico que te permite produzir para o mundo inteiro, você consegue baratear o seu preço. Ao baratear o preço, você consegue atingir uma área maior. Por que a mão de obra na China é uma mão de obra barata? Quando a gente fala em mão de obra barata, a gente tem que pensar em 2 coisas, né? O salário real. Quantos dólares por dia ganha uma pessoa na China? Vai ver que aquilo é muito pequeno. Depois, o que a pessoa faz com aquele dólar que ela ganha, né? Ou seja, com aquele salário baixo. Ora, uma passagem de metrô na China custa 20 centavos de dólar. Se a gente pegar qualquer grande cidade, do metrô de Pequim, né? Se a gente pegar qualquer grande cidade aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, você vai ver que o transporte do trabalhador nunca sai menos do que $1 por passagem. Lá é 20 centavos de dólar. Ou seja, ele ganha menos, mas também ele vai gastar menos. Alimentação subsidiada, uma alimentação mais barata. Moradia mais barata. Uma infraestrutura que vai existindo mais barata. E um amplo acesso a crédito. E a troca de produtos também, né, do camponês. Aí seria mais no interior. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida.